2.0. Audiodescrição sem limites. Em tempos de internet, a audiodescrição precisa se adaptar às mudanças da era digital. É o que você assistirá nesta videoaula. Olá! O que vamos discutir agora faz parte das minhas investigações e inquietações sobre como os conhecimentos a respeito da audiodescrição vêm sendo repassados ao longo dos anos. Desde o momento em que foi definida como um recurso que auxilia as pessoas com deficiência visual, as metodologias e os modos de fazer audiodescrição continuam os mesmos. Como a AD ainda se sustenta a utilizar as mesmas fórmulas por tanto tempo? A resposta é: não se sustenta mais. O modelo analógico de desenvolvimento de AD já não é mais compatível com esse mundo transformado pelas revoluções tecnológicas atuais. E é preciso acompanhar esse progresso. Não é porque as produtoras e os empresários do cinema não querem, não é isso. Mas porque o serviço ainda é muito caro. E por que é caro? Porque existe na economia duas coisas que precisam estar em equilíbrio. São chamadas de oferta e demanda. Quando aplicadas ao comércio de AD, é preciso levar em conta o seguinte: existe a demanda de AD no mercado, ok? Onde as empresas produtoras de cinema, por exemplo, precisam contratar o recurso para inserir nos filmes. Do outro lado, existe a oferta do serviço. São os profissionais que produzem o recurso e que hoje em dia são contratados ou trabalham diretamente em empresas que prestam esse serviço. Quando a demanda é maior do que a oferta, ou seja, a busca pelo serviço é maior do que a capacidade de atendimento dessa demanda, o preço sobe muito, o custo para a produção aumenta, porque não existe profissional suficiente para atender uma demanda tão alta. Por vezes, esse problema é fomentado pelos próprios envolvidos com a causa, ou seja, os profissionais. Desde 2013, a profissão de audiodescritor é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Ok, mas o que os profissionais precisariam fazer? O que precisam fazer mesmo é construir uma comunidade autônoma e independente do governo, para que o recurso possa florescer, mais produtos com AD, para atingir o máximo de pessoas possível. É hora de mudar esse pensamento. É o que eu proponho com o conceito de AD 2.0. É a adaptação da audiodescrição às novas mídias globais, a nova dinâmica de mercado e de produção de serviços. Que esse processo traga mais democratização e espírito de colaboratividade ao recurso. Que as pessoas com deficiência visual possam de verdade acompanhar de perto o desenvolvimento de uma tecnologia que foi inicialmente pensada para elas, mas que hoje pode ir além dessas fronteiras. Sobre a proposta da AD 2.0, é importante esclarecer o porquê e como eu cheguei nesse novo modelo de audiodescrição. Para isso, considerei o atual contexto social e populacional no Brasil e no mundo, linkando tudo isso com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo hoje. A intenção dessa proposta é servir como um modelo complementar aos métodos normalmente utilizados no recurso de AD, que já estão consolidados há muito tempo, e há tempo demais para falar a verdade. Eu confesso que foi necessário romper com alguns paradigmas, que já não estavam alinhados aos novos tempos da era digital. Para que você entenda o contexto das ideias que eu vou explicar aqui, é importante saber o que significa paradigma. Os paradigmas são crenças, teorias e verdades que alguém já pesquisou sobre um assunto e conseguiu provar que era válida uma determinada hipótese. Essa hipótese pode ser a respeito de um tema específico, por exemplo, audiodescrição. Quando isso acontece, todos os pesquisadores que estudam o tema se alinham a essas novas premissas, como se fossem colocando tijolos sobre um muro do conhecimento, dando continuidade à ideia do sujeito que começou tudo, que fez a base do muro. As pessoas e as comunidades em geral também passam a acreditar nessa hipótese e compram a ideia assumindo que esse paradigma é uma verdade. E para elas é uma verdade, porque não existe outra. A geração de um paradigma sempre começa com um problema, que alguém investigou e se propôs a resolver.
Aí se cria uma linha de pensamento em torno disso e então outros interessados seguem a proposta de solução desse problema e continuam alimentando ele. Essas contribuições podem ser por meio de novas investigações, sugestões, normas, leis e outras ideias incrementais. Geralmente, os estudiosos que realizam essas pesquisas estão ligados ao mesmo ramo de conhecimento. As pesquisas relativas à AD, por exemplo, sempre estiveram ligadas ao ramo da tradução e das letras. A maioria dos estudos sobre o recurso vem sendo feitos por estas áreas. Normalmente, um paradigma é quebrado por quem não é da mesma área, porque os estudiosos do ramo de pesquisa do assunto ficam contaminados pelas premissas que já foram confirmadas antes. Com relação à AD, vou ilustrar para vocês agora como surgiram as premissas que definiram esse recurso como ele é hoje, utilizando como ponto de partida o norte-americano Joel Snyder, que foi considerado o primeiro audiodescritor profissional que conhecemos atualmente. Por volta do final da década de 1960, ninguém falava em audiodescrição. É claro, ela nem existia ainda, mas haviam pessoas com deficiência visual, já que naquela época, em tempos de pós-Segunda Guerra, os americanos ainda estavam contabilizando os soldados mortos e feridos na Guerra do Vietnã, que nem havia terminado ainda. E é nesse contexto que Joel Snyder começa a experimentar o uso da AD em teatros, eventos ao vivo, divulgando o recurso nos Estados Unidos e depois na Europa. De lá para cá, as ideias sobre os benefícios do recurso de AD eram unânimes. Todos confirmavam a eficácia desse tipo de recurso acessível que permitia uma vida melhor aos milhares de cidadãos que não conseguiam enxergar. A AD já tinha sido testada e aprovada por essas pessoas com deficiência visual e se firmou como uma tecnologia que permitia uma vida melhor para essas pessoas. Daí para frente, diversos pesquisadores continuaram os estudos, propondo novas formas de assegurar que os profissionais de AD seguissem suas diretrizes e normas, em nome da manutenção das premissas inicialmente definidas por Joel Snyder e, posteriormente, pelos pesquisadores que continuaram as investigações sobre o tema. A questão hoje é que nós vivemos em uma era muito complexa e as premissas que resolviam os problemas da AD e que gerou o paradigma atual, na minha opinião, já não funcionam mais. São 50 anos desde aquela época. É muito tempo para que qualquer teoria se sustente, ainda mais em tempos de internet, de inteligência artificial, máquinas que substituem os humanos e muito mais. É importante lembrar que tudo isso está acontecendo na velocidade da luz. As coisas mudaram muito, a vida mudou, e isso é evidente. O que dava certo antes, agora não dá mais. É por isso que os novos paradigmas sobre os métodos e as formas de se executar a AD são essenciais nesse momento, para que ela esteja adequada à nova realidade dessas mudanças. E o digital é o grande impulsionador de tudo isso. Na próxima aula, você conhecerá o modelo teórico da AD 2.0 e saberá mais sobre como essa proposta foi pensada. Te vejo lá. Até mais. E upa! Você completou mais uma aula. Parabéns!